Bem-vindo a mais um Refrigera Minha Alma. Se você não me conhece, eu sou a Karina Abi. O nosso vídeo tá meio escuro, mas eu acho que vocês conseguem me ver e entender, vai dar tudo certo. Refrigera Minha Alma, se você não conhece, é um espaço em que eu tenho compartilhado palavras que têm sustentado a minha vida durante essa minha caminhada cristã ao longo dos anos. E hoje é o feriado de Páscoa, sexta-feira de Páscoa, o dia em que nós relembramos a morte do nosso Cristo. E então, depois, adiante, lembramos da ressurreição. Mas nessa sexta-feira, a gente vai lembrar sobre a morte de Jesus. E hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Lucas 9:23, que vai nos convidar também a carregar nossa cruz. E aí eu vou ler e a gente já segue na reflexão. Lucas 9:23 em diante diz assim: Disse à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida, por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu lhes digo a verdade, alguns dos que estão aqui não morrerão antes de ver o reino de Deus. Ok, desse texto eu quero focar mais nos primeiros versículos, porque tô fazendo assim pra vocês verem mais meu rosto. Enfim, gente, vamos lá. Aqui o texto de Jesus tem uma multidão seguindo ele, e Jesus fazia muitos milagres, e tinha gente que seguia ele por interesse, né? Porque ele multiplicava pães, enfim. E aqui ele diz para a multidão: se alguém quiser ser meu seguidor, então é uma coisa assim, você quer, sabe? Ninguém vai para Cristo obrigado, ninguém vai para Cristo arrastado. Aqui tá falando assim: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E eu quis trazer para vocês esse texto hoje porque é algo que eu tenho refletido ao longo dos dias, o quanto... eu vou colocar assim, vou jogar bomba e a gente vê como vai ressoar aí. Eu acredito que a gente tá num tempo, eu vou fazer um paralelo com o que a gente tem vivido culturalmente, é um tempo que a gente tem zelado tanto por bem-estar, autocuidado. Nunca se falou tanto sobre saúde mental e o quanto é necessário, justamente por ser saúde, enfim. Só que, às vezes, convivendo aí mundo afora, pode ser que seja só meu contexto, pode ser que seja algo mais generalizado, a impressão que eu tenho é que estamos, como geração, cada vez mais intolerantes à dor. Só que, como cristãos, uma coisa que a gente devia estar muito familiarizado é com a dor, porque a nossa fé surge de sangue derramado. E o convite do nosso Cristo é para uma vida de se negar. Porque aqui fala assim: quem quiser ser meu seguidor, negue a si mesmo. Olha que loucura. É muito doido, porque uma coisa... Ai, gente, vai ser tão polêmico esse vídeo, eu não esperava por isso, que é meio sem roteiro, né? Mas eu não esperava, eu tô só... Enfim, né? A boca fala do que o coração tá cheio, a gente vai tecendo aqui. Mas eu acho que a gente tá tão na nossa vibe de autoconhecimento, autocuidado, que mais uma vez eu digo, tem um lugar que é bom, tem um lugar que a gente cuidar, como diz Marco Teles, do projeto de Deus, o projeto de Deus que sou eu. Porque por muito tempo foi negligenciado e a gente se maltratava mesmo. Então tem um nível disso que é bom, que é interessante a gente prestar atenção no que está acontecendo da gente. Só que chega um nível que a gente esquece de se negar, que a gente esquece de se dizer um não, que a gente esquece que o evangelho é negar a si mesmo, sabe? É negar a si mesmo. Não dá para ser as coisas tudo do jeito que a gente quer. Não dá para ser tudo do jeito agradável. Não dá.
tem momentos que a gente vai ter um caminho que causa menos dor ou mais dor, e Deus vai nos mandar ir pelo caminho de mais dor, entende? E eu falo isso de um lugar que às vezes as pessoas ao nosso redor não vão entender os caminhos que Deus nos guia, justamente por ser um caminho de extrema dor, quando a gente podia ir por um caminho de menos dor. Só que aqui a Bíblia diz para negar a si mesmo. E não é só um negue-se a si mesmo e ficar lá jogado no chão. A gente nega a nós mesmos, a nossa natureza pecaminosa, egoísta, egocêntrica, para que nós venhamos afirmar Cristo em nós. Então é para que haja uma troca. Jesus só consegue brilhar na nossa vida, vamos usar esse termo, mas enfim, podem ser outros termos, mas se manifestar na nossa vida se a gente se nega, porque não bate a nossa natureza pecaminosa, que a gente nasceu mal, a gente nasceu ruim, a gente nasceu perverso, e é a graça de Cristo que nos conduz por um caminho de santificação ao longo da vida, daqui até a eternidade. A gente nasceu bicho ruim e a gente tem que negar a si mesmo, reconhecer que a gente não presta e deixar que Jesus venha preencher tudo isso. Então a gente se silencia, igual diz em Salmo 46:10, a gente se aquieta e sabe que Ele é Deus. Então, primeira coisa, minhas revoltas com cultura. Eu acredito, assim, falando pra vocês, que os outros refis da minha alma foi muito um discurso assim de coração pro coração, do meu coração pro seu coração, mas eu acho que a forma como tem vindo a comunicação tem sido muito uma indignação minha olhando para a cultura, para um contexto cultural, social, e o quanto que nós cristãos às vezes nos conformamos com uma cultura que não é o reino de Deus. O reino de Deus está lá no céu, né? Então a gente tem que olhar para a Bíblia para ver o jeito do céu de fazer as coisas e viver a nossa vida, porque o mundo vive de outro jeito. Então, enfim, tá? Então hoje é mais um chamado pra sacode, né? Não tem como falar pra tomar cruz sem ser um sacode. Vamos lá, ia falar nega a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Gente, cruz, eu não lembro onde eu ouvi isso a última vez. Cruz é instrumento de quê? De morte. É assim, é morrer pra si, sabe? É chegar num momento em que as tuas decisões, o rumo da tua vida já não é mais teu, sabe? Então, falar, Deus, eu até tinha esse plano, mas qual que é o teu plano? E tá pronto pra Deus, se preciso, for rasgar em pedacinhos o nosso plano. Eu tava assistindo esses tempos aí, essa semana, um podcast do Carlinhos Senegal com o Jesuscope. O Douglas Gonçalves do Jesuscope tava entrevistando ele. E ele fala, e ele é missionário, ele deixou a empresa que ele tinha aqui, a esposa dele largou um emprego, um cargo alto na empresa que ela estava aqui no Brasil, e foram para o Senegal, que é um país em que a maior parte da população não é cristã, e foram lá dedicar a vida, depois de um processão, né, para entender essa direção de Deus, foram lá dedicar a vida para cuidar daquele povo, para não cuidar, né, servir aquele povo com a mensagem do evangelho e com a mão de obra também. Enfim, aí tá bom. E aí, ele disse que as pessoas olham pra ele e falam, nossa, eu não me imagino fazendo isso. E ele dizia, eu também não me imagino. Porque ele sonhava em ser cozinheiro. Ele fez gastronomia. Ele tinha um plano, ele tinha um sonho. Mas, gente, quando Deus chama a gente, para que é nosso sonho? O que é nosso plano? Nosso plano é uma visãozinha limitada que a gente tem da vida diante de um Deus que conhece toda a existência, sabe? Então, aqui tá falando pra tomar cruz, é pra morrer. Não tem mais Karina, sabe? Não tem mais Karina. Eu falo de um lugar que, de fato, tem um texto até... Vamos lá ler. Eu amo quando vem outros textos na minha cabeça. João 21... eu vou ler do 18 em diante, João 21, 18 em diante. Jesus tá falando com Pedro depois que ele ressuscitou, e depois de falar, Pedro, tu me amas? Não, tá? Aí tá bom. Aí Jesus fala,
eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. E Jesus disse isso para informá-los com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse, siga-me. Olha que... Tá bom, primeiro ponto aqui que eu vou continuar lendo. Nossa, foi para 2 textos, tô chocada por somos desse vídeo. Primeira coisa que tá falando aqui é que aqui Jesus, de forma literal, tá falando sobre a forma que Pedro seria morto, que ele seria crucificado, mas de forma figurativa, pra gente, de forma figurada, a gente vê que quando a gente é jovem, a gente pode ver até na fé, quando a gente é novo, até na fé, novo na fé, a gente tá fazendo nossos caminhos, fazendo nossas coisas, mas quando a gente amadurece, a gente vai por uns caminhos que nós não quer, não. É tanta coisa sofrida. Então, a gente vai por caminhos que a gente não quer, a gente permanece em lugares que a gente queria ter ido embora, a gente vai para lugares sendo que a gente não queria sair de onde a gente tá, e a gente enfrenta sofrimentos que Cristo nos mandou enfrentar, porque a gente não ia querer sofrer. E aí, continua no versículo... Não, será que a gente vê isso semana que vem? Senão vai ficar muito grande. Enfim, entendeu? Pega a visão, acho que isso não vai mudar o assunto, vai mudar o foco. Enfim, gente, é isso. Evangelho é cruz, evangelho é morte de si, evangelho é sofrimento, evangelho é aguentar a dor, entende? Então, eu falo isso no contexto que sim, estamos todos saúde mental, não sei o quê. Mas, gente, eu tô falando porque eu passei por processos que quem olhasse de fora ia falar que a Karina era louca. Mas eu só tava fazendo o que Deus tava mandando. E Deus que manda fazer coisa, por mais maluca que seja, Deus que cuida, Deus que zela. Então, sim, em alguns momentos, algumas pessoas podiam estar falando que eu tava fazendo uma missão suicida contra a minha saúde mental, enquanto eu obedecia a Deus. Hoje, talvez se surpreenda, porque eu nunca estive tão bem como eu tô agora. Entendeu? Então, Deus é o Deus que faz a ferida e Deus é o Deus que sara. E o convite para esse Cristo que hoje a gente lembra, que foi crucificado na sexta-feira, é assim: você quer me seguir? O negócio é o seguinte: nega a si mesmo, toma a tua cruz e aí sim você segue, tá bom? Enfim, espero que tenha edificado de alguma forma essa reflexão. Que eu tô mais enérgica nessa reflexão de hoje. Espero que tenha sido de... eu ia falar de algum uso, mas enfim, gente, a escritura, a palavra de Deus, né? Não tem como não ser útil. Mesmo se os meus comentários não valeu de nada, nem sua leitura valeu de alguma coisa pra você. E, enfim, quero te agradecer a sua atenção. Esse é o nosso Refrigério da Minha Alma. Toda sexta-feira, 6 horas da manhã, eu tô no Instagram. E 6 horas da tarde eu reposto o mesmo vídeo no YouTube. E eu quero te convidar a conhecer minha área de membros, se você quiser apoiar meu trabalho na internet e aprofundar um pouco mais nessas reflexões. Se você tá no Instagram, o link tá na minha bio. Se você tá no YouTube, o link tá na descrição. É isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo Tempos e Estações. Até mais e tchau, tchau.